Olá, eu sou o Matheus Koval, sou um dos pastores aqui da Comunidade Batista Vida. É muito bom ter você aqui acompanhando junto esse projeto do Hangar 365. Bom, hoje nós vamos conversar sobre Gênesis a partir do capítulo 29 até Êxodo no capítulo 4. Bom, antes de darmos esse start aqui, eu gostaria de compartilhar algo muito importante, que nós chamamos a Bíblia também de revelação. A revelação de Deus na sua história. E essa história revelada, ela é de forma progressiva e vai sendo contada por tantos autores até chegarmos em Jesus, se chegar até se tornar carne em nosso meio, e também durante toda a história da igreja primitiva. Por isso, todas essas histórias, todo esse enredo do Antigo Testamento e acontecimentos, eles são super importantes para toda essa construção até chegarmos a Jesus. Então, que você acompanhe essa jornada junto com a gente. A partir de Gênesis, no capítulo 29, nós temos o relato da construção familiar de Jacó, onde ele possuía 2 esposas e 2 servas. Naquele contexto cultural, era permitido isso daí acontecer, claro que com várias garantias e segurança, dando estabilidade para essas mulheres e também para os seus filhos. O texto aqui nos traz uma perspectiva que o grande amor, de fato, da vida de Jacó era Raquel, uma dessas mulheres. E isso gera uma disputa muito grande no seu ambiente familiar, principalmente com esses 12 filhos que Jacó possuía com essas 4 esposas. Isso vai gerar um grande problema para Jacó, uma grande dor de cabeça, e que no futuro, no desenrolar dessa história, nós vamos acompanhando aqui juntos. Algo muito importante e relevante para essa história é algo que acontece lá no capítulo 35, onde Deus muda o nome de Jacó, que significa enganador ou mentiroso, para Israel, reto, justo, honroso. Israel, que levaria o nome desse povo da aliança com Deus. E também algo importante é que lá no livro de Êxodo, nós vamos ver que o povo de Israel, ele se divide em 12 tribos. E essas 12 tribos, elas vão levar os nomes dos 12 filhos de Jacó. E uma das histórias de Jacó que sempre reverberam muito em meu coração é a luta que ele tem com Deus lá no capítulo 32, pedindo que Deus o abençoasse. Muitas pessoas ficam em dúvida se de fato era um anjo ou se era o próprio Deus que estava ali. Outros têm a dúvida se de fato foi literal a briga ou se não, isso é só uma questão literária aqui. Mas a maneira como eu leio é que de fato Jacó teve uma briga física com Deus, uma teofania, que significa o quê? Uma manifestação clara e aparente do próprio Deus. Entretanto, algo mais profundo que eu vejo aqui no fato da luta é por que Jacó iria brigar com um ser que por excelência é bênção, um ser que é cheio de graça e de bondade. Para mim, há apenas um motivo, é o fato dele querer ser abençoado nos seus termos e não no termo de Deus. Isso aqui é uma ação que não é exclusiva de Jacó, mas é uma ação que está presente em todos os nossos corações. Nós sempre achamos que nós sabemos quando e como Deus deveria nos abençoar. Porém, a melhor coisa que pode acontecer para mim e para você é ser abençoado nos termos de Deus, quando e como Deus quiser. Lembre-se sempre disso no seu coração. Na parte final aqui do livro de Gênesis, acontece uma série de reviravoltas que vão afetar a história de toda a descendência de Abraão. De todos os filhos de Jacó, ele tinha um preferido, o seu queridinho. Toda família tem isso, né? Talvez você esteja aí questionando quem é o da sua família. Mas aqui no caso, era José. E ele não apenas era o queridinho, mas como ele também ganhou um casaco exclusivo do seu pai, e isso acaba gerando um rolo tremendo dentro da sua família e gera dentro do coração dos seus irmãos um sentimento de inveja e de ódio profundo, ao ponto deles sequestrarem o próprio José e venderem para os comerciantes como um escravo. E aí, no desenrolar dessa história, José chega até o Egito, aonde ele acaba sendo preso lá. Porém, durante toda essa narrativa, você vai ler aí o texto dizendo: e o Senhor era com José. Deus não apenas o livra da prisão, mas coloca José na posição de vice-governador, o segundo cargo mais alto de todo o Egito.
e através da gestão e o governo de José, ele salva toda a nação do Egito e a sua própria família de um dos maiores períodos de fome que a terra toda já viu. Nós podemos ver claramente aqui nesse texto a bondade e a graça de Deus sendo manifesta mais uma vez sobre toda a descendência de Israel e de Abraão. Deus transforma, grave isso no seu coração, Deus transforma o ódio e a inveja num ato de cuidado e de salvação para milhares e milhares de histórias. Deus é especialista em reverter histórias que teriam tudo para terminar errado. Histórias que deveriam terminar em morte, em destruição, essas histórias acabam se transformando em histórias de reconciliação e de perdão. E eu queria frisar aqui um versículo que marca o meu coração, eu queria deixar ele para você. Lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, José diz assim: vocês, para os seus irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva no dia de hoje. No livro de Gênesis, nós podemos perceber que o seu autor ele não oculta o egoísmo, a maldade e também todas as péssimas escolhas que esses personagens tão fundamentais para a construção de um povo e também da descendência de Israel. Deus não oculta nenhum disso, nenhum dos erros deles. Quando nós falamos sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mérito e a virtude não estão nesses homens. Esses homens, eles são homens comuns como eu e você, com escolhas ruins e cheios de erros e de pecados. A virtude e a beleza estão em um Deus que é fiel e determinado em abençoar pessoas que, mesmo errando, Ele continua as abençoando. E antes aqui de nós fecharmos o livro do Gênesis, no capítulo 49, nós temos um acontecimento importante para nós destacarmos. Jacó, antes dele morrer, ele se reúne com todos os seus filhos e começa a profetizar sobre eles, a liberar palavras sobre cada um deles. E talvez a mais importante seja sobre o seu filho Judá, dizendo que da sua tribo, da descendência de Judá, viria a linhagem dos reis de Israel, inclusive o rei cujo todas as nações se prostrariam. O próprio rei Jesus viria da linhagem de Judá. Virando a sua página, temos a sequência aqui do segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. José e os seus familiares permanecem no Egito e morrem por lá, e cerca de 400 anos se passam aqui. E aí começa a história do Êxodo, que significa a saída. Durante esses 400 anos, os descendentes de Jacó prosperaram e cresceram e se multiplicaram, enchendo todo o povo do Egito. E o novo faraó não enxergava o povo como Deus enxergava esse povo. Então ele começa a escravizar todo o povo de uma maneira brutal e extremamente violenta, decretando que todos os meninos israelenses fossem jogados no rio Nilo. E o povo, mais uma vez, clama a Deus por misericórdia e por socorro diante de tanta maldade e de tanta opressão. É claro, Deus responde à oração do povo, preservando a vida de um menino, de um bebê que foi lançado dentro do rio Nilo pela sua própria mãe, dentro de um cesto. Aquele menino desce às margens do rio, flutuando até ser resgatado pela própria família do faraó. Olha que ironia, ou que cristocidência diante dessa situação. Aquele menino cresce e ele se torna um homem, e esse homem seria usado tremendamente por Deus para libertar o seu povo do Egito. O seu nome é Moisés. E talvez uma das experiências mais incríveis com Deus descritas na Bíblia seja a experiência de Moisés com Deus na sarça ardente. A sarça que pega fogo, mas não se consome. Deus ali se apresenta a Moisés e o envia para falar com o faraó, ordenando que ele liberte todos os israelitas para irem embora. Porém, o faraó permanece com o seu coração duro, enrijecido, mesmo enfrentando todo o julgamento de Deus, através das pragas que foram liberadas sobre todo o povo do Egito, ele permanece com a sua posição firme e irrevogável. Da mesma forma, aqui que é relatado no livro do Gênesis,
em Êxodo, nós vamos percebendo que a maldade humana ela continua crescendo cada vez mais. Homens buscando o poder e subjugando as pessoas da sua própria espécie. E aqui eu queria fazer um destaque que não existe nada mais repulsivo e que algo que gera tanta dor no coração do próprio Deus do que a forma como nós nos tratamos uns aos outros. E aqui Deus ouve a oração dos oprimidos, Deus ouve a oração dos famintos, Deus ouve a oração das mães enlutadas pelos seus filhos que foram embora. Deus não apenas ouve as orações do povo, as minhas, as suas orações, como Ele também vai em direção aos seus. E o Êxodo é essa festa da celebração da libertação. O Êxodo é liberdade. Deus libertou e restaurou a sorte daquele povo. E não só naquele tempo, mas Deus continua libertando nos dias de hoje. Deus está trazendo liberdade aos cativos, aos oprimidos aqui no nosso tempo. Deus está libertando pessoas dos seus vícios, Deus está libertando pessoas dos seus pecados, Deus está libertando pessoas da dor, Deus está libertando pessoas da fome, Deus está libertando pessoas da angústia, basta apenas você clamar. E eu queria, para finalizar esse vídeo, dizer para você que Deus não nos dará um êxodo, Deus não nos dará uma saída, Deus é o nosso êxodo, Deus é a nossa saída. Creia nisso, confie. Eu tenho certeza que quando você passar por momentos difíceis, Deus será a sua própria saída. Eu te espero nos próximos vídeos.